Na década de 30, o fascismo era um fantasma que assombrava o mundo inteiro. E aqui em Petrópolis não foi diferente. Mas esse fantasma foi muito bem exorcizado pela luta popular. E é essa luta que aconteceu em Petrópolis em 1935, através da Aliança Nacional Libertadora, que será o tema de hoje no Além da Cidade Imperial. A grande presença de imigrantes italianos e alemães em Petrópolis foi um dos motivos que facilitou a presença das ideias nazistas e fascistas aqui na cidade. Além da ação integralista brasileira, que realizou seu segundo Congresso Nacional aqui no Clube Petropolitano em 1935, a gente teve outros movimentos com esse tipo de inspiração ideológica. Nós tivemos uma seção municipal do Partido Nazista, uma sociedade fascista, que se chamava os Fácios Municipais e tal, e tudo isso que se somava a esse espírito conservador da cidade, com a ideia de cidade imperial, a grande presença e força da Igreja Católica aqui na cidade, facilitaram o rápido lastro das ideias do fascismo. Mas, do mesmo jeito que no mundo esse fascismo encontrou resistência, em Petrópolis não foi diferente. Em 1935, a gente teve já no início dos movimentos para fundarem a Aliança Nacional Libertadora em Petrópolis, uma boa participação dos operários aqui na cidade. E essa movimentação deu lastro, deu resultado muito rápido. A Aliança Nacional Libertadora em Petrópolis era o segundo maior núcleo do Brasil, com 2.500 membros, só perdia para o Rio de Janeiro, na época capital do Brasil. E além das greves operárias, das manifestações que essa aliança promovia, dos interesses econômicos dos próprios operários, você tinha a luta contra a ação integralista brasileira mais direta, mais objetiva. E foi assim que em 1935, no mês de junho, foi assassinado o operário Leonardo Candu. Nas décadas de 20 e 30, o fascismo era um fantasma que assombrava o mundo inteiro, e aqui no Brasil não era diferente. Mesmo com a Revolução de 30, essas ideias tiveram espaço para se desenvolverem na sociedade brasileira, e nós tivemos a articulação do movimento integralista aqui no Brasil. Esse movimento, assim como o fascismo, pregava um governo ditatorial, muitas vezes com um discurso contra o capitalismo, mas na prática defendia as mesmas práticas do capitalismo, a exploração dos trabalhadores, a grande concentração de propriedade nas mãos de poucos, enfim. O fascismo e o integralismo, de uma forma geral, eram movimentos burgueses que buscavam responder à crise que o sistema capitalista estava vivendo desde a Primeira Guerra Mundial e desde a crise de 29. E essa resposta era uma necessidade que a elite mundial tinha para se manter no poder, justamente por causa da ameaça comunista, da ameaça da Revolução Socialista, que desde o século XIX era algo que dava medo à burguesia mundial, mas em 1917 na Rússia passou a ser realidade com a vitória das forças revolucionárias, da vitória dos bolcheviques naquele país. E no Brasil não vai ser diferente, como eu já expliquei. E aqui em Petrópolis nós vamos também ter a presença dessas forças, tanto as forças integralistas, defensoras do fascismo, quanto as forças que lutavam contra o fascismo. Essa luta da Aliança Nacional Libertadora em Petrópolis foi registrada por um professor de História petropolitano que infelizmente faleceu nos últimos anos, o professor Paulo Machado, no livro Pão, Terra e Liberdade na Cidade Imperial. Um dos episódios marcantes retratados nesse livro e, infelizmente, esquecido pela história oficial de Petrópolis é a morte do operário Leonardo Candu, em 1935. No dia 9 de junho, a Aliança Nacional Libertadora realizava uma atividade, um comício na Praça Dom Pedro, no qual participaram 5.000 petropolitanos, e de lá eles saíram em passeata pela cidade. Passando aqui na rua João Pessoa, onde era a sede da Ação Integralista Brasileira, eles pararam para fazer uma manifestação contra o fascismo. A resposta dos integralistas foi, num primeiro momento, apagar todas as luzes da sede e, num segundo momento, começar a disparar contra os manifestantes. E um desses manifestantes foi o Leonardo Candu, que era um operário têxtil. Ele acabou morrendo em decorrência dos ferimentos, não foi o único ferido, mas foi o único que faleceu. Por causa disso, os sindicatos da cidade decretaram uma greve geral que acabou durando 9 dias. Essa luta foi tão importante para o movimento operário no Brasil inteiro
que chegou a ser elogiada pelo próprio Luiz Carlos Prestes, como demonstra aqui no livro, que eu acho que vale a pena ler a passagem. De acordo com Luiz Carlos Prestes, em carta encaminhada ao Roberto Sisson, que era o secretário-geral da Aliança Nacional Libertadora em Petrópolis, que teve inclusive que era o secretário-geral da Aliança Nacional Libertadora, que teve uma presença muito importante no movimento operário em Petrópolis. Nessa carta, o Prestes dizia: lutas como a de Petrópolis precisam ser preparadas e levadas a efeito em todo o Brasil. Depois de uns 20 Petrópolis, a insurreição será inevitavelmente vitoriosa. Na semana passada eu falei que o Prestes tinha falado de 10 Petrópolis, na verdade 20, mas enfim, o sentido metafórico continua o mesmo. Mas o importante retratar aqui é como o Luiz Carlos Prestes, o lendário Cavaleiro da Esperança, viu aqui em Petrópolis a importância que a luta operária e antifascista estava tendo. Essa luta vai se desenvolver durante os próximos meses, mas a própria Aliança Nacional Libertadora é considerada ilegal no Brasil, é decretada como clandestina, e o movimento operário passa a sofrer uma série de perseguições a partir desse momento. Até que em novembro de 35, a Aliança Nacional Libertadora lidera um levante para tentar derrubar o governo do Getúlio Vargas, instaurar uma sociedade mais justa. Esse levante é sufocado rapidamente, a repressão que se segue a ele é ainda maior do que já vinha tendo nos outros meses. Mas isso não significa que o movimento tenha sido derrotado. Primeiro, o movimento operário em Petrópolis, apesar da prisão de várias lideranças, volta a se organizar uma década depois, através do MUT, Movimento Unificado dos Trabalhadores. E a própria luta contra o fascismo, que apesar de nas décadas de 20 e 30 estarem sendo encaminhadas no mundo inteiro, mas com derrotas importantes, como a própria ascensão do Hitler em 1935, esse movimento não vai ser vitorioso por muito tempo, nem no mundo nem no Brasil. O governo de Getúlio Vargas é forçado pela pressão da sociedade nacional e internacional, inclusive com forte influência do movimento operário, a entrar na Segunda Guerra Mundial ao lado das forças aliadas, ao lado dos Estados Unidos, da União Soviética, da Inglaterra e de várias outras forças que lutavam contra o fascismo, e em 1945 a Segunda Guerra Mundial chega ao fim com a derrota das forças do fascismo, e que apesar de hoje terem algumas pessoas que ainda têm referência, o movimento fascista foi varrido da história. Obviamente, a luta da Aliança Nacional Libertadora em Petrópolis não foi um movimento isolado, mas a luta do movimento operário nas décadas de 10 e 20, que antecediam a Aliança Nacional Libertadora, e a própria reorganização do movimento operário no processo posterior serão discutidos em outros momentos no bloco Além da Cidade Imperial.